Perante o IBGE, a taxa de desemprego do Brasil nunca esteve menor. E isso é completamente mentira, porque a gente vê na prática como é que estão as coisas e a nossa situação do Brasil tá bem difícil. Já vimos que isso é verdade. O que está acontecendo aqui na verdade, é que as pessoas estão desistindo da CLT, mas não exatamente só pelas condições de trabalho, mas sim porque não conseguem mais ter dinheiro para fazer o básico. A gente viu que as pessoas não conseguem mais ir no supermercado com o dinheiro, mesmo trabalhando o dia todo, fazendo hora extra, fazendo o possível para conseguir mais dinheiro e não conseguindo. Claramente, isso é um sinal claro que o sistema de CLT falhou. O que sobrou são somente subempregos. A CLT é um bom sistema para pessoas que têm um cargo muito bom na CLT. Se você não for esse caso, for com a maior parte do país que está em subemprego, cara, você vai ser um sofredor de nível máximo. A gente viu que o sistema está muito falho em relação a leis trabalhistas, em relação a salários baixos, porque o empresário paga muito, o empregado recebe pouco e o governo ganha muito. Tem lógica isso? Não tem sentido nenhum, porque você trabalha 5 meses da sua vida para poder sustentar o governo, somente para isso. Fora que você nem vê o retorno desses impostos em nada, em relação a você ver a educação, a saúde, entre outras coisas. Vê o básico. Aqui em Brasília, a gente vê, porque aqui eu moro em Brasília, aqui a gente vê que a qualidade de vida é bem melhor. Mas o resto do país, cara, a gente vê assim de perto, é lamentável, cara. Saneamento básico, tem lugar ainda que não tem saneamento básico, gente, pelo amor de Deus. O São Paulo paga um valor e só recebe 10% de volta, cara. Ou seja, a cada 100 reais que ele manda, que recebe 10 reais, cara. Pô, isso é nitidamente o sinal que o sistema de CLT, pelo menos de governo, está falho. Tem que mudar muita coisa. A gente vê que muitas pessoas estão com boas intenções, fica palpitando sobre esquerda e direita, enquanto a gente tá todo mundo tomando um centro. Pô, tem uma situação bem difícil pra todo mundo. Não tá fácil. Mas o que a gente pode fazer aqui? Algumas sugestões na quais a gente pode melhorar, focando em produtividade. Não tem jeito, amigos. 2027 tá com uma bomba vindo aí. Não tem pra onde fugir. Vamos ter que cortar alguns direitos, isso aí é necessário. Ou podem fazer como estão fazendo há muito tempo, imprimindo mais dinheiro, querendo que o mundo produza do nada. Mas o Brasil não é que ele é baixo em produtividade, mas não é pelo motivo que vocês pensam. Não é que brasileiro é vagabundo. Longe disso, cara. Europeu é muito mais vagabundo que brasileiro, tá? Ninguém fala sobre isso, mas isso é totalmente verdade. Brasileiro trabalha muito comparado ao europeu e pouco comparado ao chinês. A gente vê a comparação medida dessa régua. Mas por que eu digo isso? Porque lá da Europa é que o sistema de produtividade é alto, entendeu? Lá, os europeus são pouco ou médio eficientes, alguns, claro, tem aqueles que se destacam um pouco mais, mas principalmente pelos métodos que utilizam para fazer o capital girar, entendeu? Na economia deles. Por isso, países muito desenvolvidos, de primeiro mundo, sabem como ganhar muito dinheiro, quantidades muito maiores. Porque eles sabem como é que você utiliza, investindo com máquinas, investindo em máquinas, tecnologia, em leis que facilitem, cara. O que a gente vê aqui é um sistema completamente maluco, que não tem o menor sentido. Se você vê, por exemplo, um motoqueiro na rua, o cara trabalha com um entregador, vai lá, e passa numa blitz, perde a moto, e aí o cara tem que virar pessoal de assistência, cara. Qual que é a lógica disso? Vão tirar a renda do cara pra transformar ele em alguém que fica recebendo migalha do governo, sendo que a moto poderia simplesmente a gente cortar os impostos dessa moto, cara. Essa pessoa não tem que pagar imposto. Essa pessoa precisa de incentivo pra poder viver bem. A gente tá vivendo um sistema na qual o subemprego é a única solução, a única saída viável para que as pessoas consigam ter uma vida bem não. É o único sistema que as pessoas podem sobreviver bem, entendeu? Não é viver bem. Porque na Europa, se você é profissão simples, como pedreiro, eletricista, encanador, entre outras coisas, você vive bem. Aqui você sobrevive bem. É um sistema que é desenhado para manter você na pobreza, que dificulta você para sair. Porém, quando você chega num certo nível, facilita muito, muito para você, principalmente se você for amigo do rei. Se você for amigo de governante, entre outras pessoas que são próximas do governo, o governo é para você. O sistema é feito para lhe enriquecer. Ainda mais que o Brasil, que é um país altamente focado em gerar renda mensal, com taxa de juros altíssima, a gente vê que nossa produtividade, em relação a outros países, a produtividade das pessoas é baixa. Mas não porque, como eu já disse, não é porque trabalham pouco. É porque os métodos de trabalho não são tão eficientes quanto países de primeiro mundo. Bom, e o que a gente consegue ver com tudo isso, com olhos de brasileiro, olhando pra fora, é que
Nós estamos mal localizados. A gente sabe disso, que a América do Sul é um lugar bem isolado, bem distante da China, não muito próximo dos Estados Unidos, e por isso dificulta nosso mercado interno, nosso mercado externo, na verdade. Mas o mercado interno, o que a gente pode fazer, cara? Ainda, rodovias todo o país. Esse deveria ser o mínimo, para poder, tanto em relação a turismo, para o brasileiro conhecer o próprio país, facilitar o Brasil conhecer o próprio país, e obviamente os monopólios de aviões, de ônibus e outras coisas não vão deixar. E também para levar carga para o resto do país, de forma muito mais rápida. Mas não, isso aí foi um erro lá da década de 60. Foi um erro lá de pré-regime militar, que a gente poderia ter aproveitado. E antes de qualquer coisa, só lembrando, tá? Que o Gurgel tinha feito o primeiro carro elétrico e Elon Musk tinha 4 anos de idade. Ou seja, nós tínhamos tudo para ter feito o carro elétrico e ter dado certo. Mas os monopólios também não deixaram. O que tudo isso tem a ver? O que tudo isso tem a ver com o subemprego? É que é o seguinte, a cultura de corrupção afeta todo o sistema na qual ele funciona, fazendo assim com que trabalhos de empresas muito grandes não se desenvolvam, sobrando apenas aqueles trabalhos que você consegue sobreviver. Empregos simples, como subempregos. Pode ser caixa de supermercado, pode ser, talvez um pouco melhor, pedreiro, eletricista, talvez algum outro exemplo, jardineiro, enfim. Não sobrou muito emprego pro beta e agora estamos pagando por isso. As empresas estão tendo um recorde em recuperação judicial. E me fala, como é que um país com empresas pedindo recuperação judicial em recorde, tá? E estão querendo contratar, estão querendo dizer que o IBGE nunca esteve menor desemprego. Não tem sentido isso. Não tem o menor sentido. O que a gente está vendo aqui é claramente alguma forma de mascarar todo o sistema de numeração na qual está sendo calculado o IBGE. Não tem outro motivo, não tem sentido ser o que divulgam. Se você trabalha todos os dias, todo dia não, 6 por 1, você está no lucro, comparado a quem vai empreender e tirar o 7 por 0 para ganhar 3 mil, 3, 4 mil. Por quê? Porque, como eu disse no começo do vídeo, o patrão paga muito, o funcionário recebe pouco. E quem fica com benefício é o governo. Logo, era para o seu salário mínimo ser 3 mil e alguma coisa, porque é isso que o patrão paga pro funcionário, pra ter ele na CLT. E a gente não vê esse dinheiro. Engraçado. Não tem um sistema na qual tem eficiência governamental e sistema de leis. O que a gente vê é que tá todo mundo focado em sobreviver e não em crescer o país. Estamos focando somente em agronegócio, cara. Ou seja, vamos agronegócio e banco. O que dá certo no Brasil é basicamente o tipo de negócio que a gente não consegue fazer em grande e larga escala. Qualquer pessoa que queira inovar nos Estados Unidos, você tem incentivo do governo, tem incentivo de empresários, tem incentivo de empreendedores, das universidades, entre outras coisas. No Brasil a gente não vê isso, cara. É incrível. A gente só vê um incentivo, na verdade, para manter as pessoas na pobreza. Eu lamento pra vocês, entre se manter na pobreza ou sair do país, é mais vantajoso sair do país, cara. O Brasil chegou num ponto que parece estar incentivando você a sair fora ou se conformar com o que você tem. E pior ainda a mentalidade, tipo assim, do pessoal que tá no subemprego, de que vai ficar só mais um ano. Não é, cara. Não é. Você tem a ilusão de que você vai ficar um ano, mas você quer só juntar dinheiro e não consegue juntar. Sabe por quê? Porque tá tudo muito caro, porque você não consegue comprar alimentação direito, porque você não consegue pagar um aluguel decente, porque você não consegue sair pra se divertir de vez em quando, porque a vida não é somente consumir, trabalhar e dormir. Não é só isso, a vida é muito mais. E a gente tá vendo que o brasileiro médio tá com muita dificuldade de fazer isso. E isso não é o básico, não é nada de especial. O subemprego, ele tá em alta porque os empregos de verdade estão acabando. Principalmente agora que as empresas estão pedindo recuperação judicial em nível histórico. E se as empresas começarem a fechar, não queiram ver esse cenário, meus amigos. Eu sei que você seja de esquerda ou seja de direita. Não queira ver um cenário em que os ricos vão embora do país. Porque a Venezuela já viu esse cenário algumas vezes. A Argentina já viu algumas vezes. A gente já vê países que, inclusive, que são ricos hoje, ainda são ricos, já viram também. Como Inglaterra, França, já viram várias vezes. Você taxar muito rico, é expulsar eles, pedir pra eles saírem do país, levar o dinheiro junto e... Enfim, não sobra nada pros betas. Não queiram ver essa cena que nenhum de nós está querendo viver o famoso comunismo, socialismo.
A gente fala que o Brasil é um país capitalista, mas a gente na prática isso não é totalmente verdade. O Brasil está com muita dificuldade de manter uma empresa e isso é um sinal nítido que o sistema precisa ser reformulado o mais rápido possível. Essa quantidade de impostos está sufocando os empreendedores, está sufocando os trabalhadores e está sufocando todo mundo que quer produzir para o país, até estudantes, na verdade, né? Porque no final da conta vai refletir lá na comida que você come lá na universidade, algo do tipo. Os preços vão subir. É assim que funciona. Você paga, o patrão passa para o cliente, e o cliente, como é você, vai ter que pagar por isso. E é assim que o sistema funciona, tá? E se você quer encontrar formas diferentes de ganhar mais dinheiro, de aprender sobre empreendedorismo, sobre negócios, business, crescer, e sobre a sua vida, como melhorar, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos e com os inimigos também, beleza?